Graça e paz, meus irmãos, que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Vamos estar dando continuidade, à nossa série de palestras e orientações com relação aos 21 dias de jejum e oração de Daniel. Então vamos prosseguir. Vamos falar hoje sobre os benefícios espirituais do jejum. Primeiro, quebra o espírito de atraso. Em Daniel 10, 1 e 2, 2 e 3 diz assim: Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Como vemos, Daniel jejuou 21 dias, porque precisava de uma resposta. Ele entendeu que a única maneira de fazer uma mudança radical em sua vida era através do jejum e da oração. O espírito de atraso é um principado demoníaco que governa os ares de uma região. Seu objetivo é retardar as bênçãos e fechar as portas. Através do jejum e oração, Daniel recebeu seu descanso. A resposta veio. Deus enviou o seu anjo contra esse espírito e ele o superou. Se quisermos ver mudanças, temos que jejuar e travar a guerra espiritual até que esse espírito demoníaco liberte nossas bênçãos e de nossa família, negócios e ministério. Então veja bem, como eu tinha dito para você, esse material aqui eu estou lendo, do material 21 dias de oração e jejum, 21 dias de jejum de Daniel, do pastor Joel Angel. E ele tem a sua interpretação, Você pode ter a sua, eu também a minha, mas eu acho que vale a pena a gente abrir o nosso coração para poder receber. E aqui está falando sobre essa questão, desse espírito de atraso. Em outros textos bíblicos também falam, de potestades espirituais nas regiões celestiais, como lá na armadura de Deus, que a gente sabe que existe, demônios que atuam em alguns lugares, em algumas regiões. E no caso ali de Daniel recebeu a visão e começou a buscar a Deus, mas não estava tendo resposta, continuou buscando em jejum e oração, até que o anjo apareceu depois das 3 semanas, dos 21 dias. E foi o período em que Deus mandou o anjo Miguel, porque o anjo Gabriel veio entregar, e o príncipe da Pérsia, que aqui no caso tem um sentido espiritual, um principado espiritual que dominava a Pérsia, estava impedindo que Gabriel pudesse passar para entregar a mensagem, a resposta de Deus para Daniel. E o que Deus fez? Deus, com a insistência e a busca profunda de Daniel, fez que o anjo Miguel, que era o príncipe dos anjos, o guerreiro principal, príncipe dos anjos, viesse e batalhasse com esse príncipe da Pérsia, que era forte, e liberou Gabriel para que Gabriel fosse entregar a mensagem. Na volta ele diz depois que ainda ia continuar a batalha na volta também. Então havia uma resistência espiritual muito grande. É lógico que há também resistências humanas em nós, Como diz lá em Hebreus, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, Mas existe esse também que é espiritual. E o jejum nos ajuda a vencer tanto um quanto o outro. Nos ajuda a vencer a nossa carne, nos ajuda a vencer também esses demônios. Então o jejum vai poder nos beneficiar e nos ajudar a vencer todo esse tipo de embaraço, de pecado e de potestades que ficam tentando atrapalhar que as respostas e a bênção de Deus cheguem até nós. Amém? Tranquilo então. Segundo benefício, ele move montanhas. O jejum, a oração, a busca mais profunda a Deus. As montanhas são obstáculos que encontramos em nossa caminhada diária com Deus, que tentam impedir o avanço do reino de Deus na terra e na nossa vida. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 22 a 24.
Um outro benefício do jejum, aqui está falando na verdade da oração e da fé, mas a verdade é que às vezes a nossa fé está tão enfraquecida, ou está tão pequena, que a gente não busca, que a gente não acredita e as coisas não acontecem. E o jejum é um momento que você começa a mortificar a sua carne, as suas vontades, e começa assim Deus mover dentro de você as montanhas, primeiro dentro de nós. O jejum, o objetivo maior não é mudar Deus. Deus continua todo poderoso para fazer milagres, maravilhas, sinais, transformar vidas. Tem todo o poder no céu e na terra. É o que Jesus deixou bem claro. Mas o jejum tem o poder de nos mudar. É quando eu e você tomamos a decisão, não, eu vou me consagrar mais a Deus, eu vou me entregar mais a Deus, eu vou abrir mão de alimentação, abrir mão de entretenimento, vou abrir mão de algumas coisas para buscar mais a Deus. E aí a gente libera a oportunidade, né, para Deus poder nos fazer transpor as montanhas. Amém? Terceiro, prepara o clima para o Espírito Santo nos guiar. O jejum nos torna mais sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Também repara a atmosfera quando precisamos tomar decisões importantes. Em Atos 13, 2 e 3 nos mostra um pouquinho sobre esse poder da decisão. Olha só o que ele diz. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Se você precisa de uma orientação de Deus em uma decisão difícil ou muito importante, declare, busque a Deus em jejum e oração e comece a assim receber a orientação do Espírito Santo. Dê liberdade para o Espírito Santo. Não adianta a gente apenas cantar, né? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, se a gente só fala, irmãos. Mas se a gente não realmente faz algo para demonstrar para Deus que a gente quer que Ele faça. Então o jejum é quando você realmente toma uma atitude, não só de palavras, você toma realmente começa a praticar algo para realmente mostrar para Deus que você está dizendo não para o seu eu, não para a sua carne, não para as suas prioridades, para colocar Ele como prioridade. Então o jejum pode, por isso, né, fazer com que o Espírito Santo, que às vezes está lá tristinho dentro de nós, que não pode fazer nada, às vezes está até extinguido, como a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito, não impeça a sua atuação. Quer dizer que é possível a gente impedir. Como? Nos enchendo de outras coisas que não é de Deus. Nos enchendo das coisas do mundo, nos enchendo das coisas que esses séculos têm passado para nós e deixando Deus de lado. Então, quando a gente jejua da maneira certa, com uma alimentação saudável ou sem alimentação, quando a gente também começa a fazer, né, uma dieta do tempo de entretenimento, de internet, disso, daquilo, para dedicar esse tempo para oração, para meditação na palavra, a gente abre as portas da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, para o Espírito Santo vir e fazer como fez aqui, falar com eles. Eles ouviram a voz do Espírito Santo, a sensibilidade deles espiritual estava muito grande. E por último, né, existem outros benefícios, né, mas destacamos aqui 4 mais específicos, né? Libera o poder para irmos à guerra. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos neunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. 2 Crônicas 20, de 1 a 3. Então, gente, estava vindo um exército enorme, muito maior do que o exército de Israel, mas muito maior. Juntaram-se vários povos para poder batalhar contra ele. E quando chegou a notícia de Josafá, o que ele fez? Ele ficou alarmado, né, como é normal.
mas ele decidiu: eu vou consultar o Senhor, eu vou proclamar um jejum, vou buscar mais a Deus, porque é de Deus que vai vir o resultado. Irmãos, quando a gente está em momento de guerra, em tempos de guerra de qualquer tipo, em casa, no trabalho, no negócio, no ministério, quando uma multidão desafiadora, né, avança contra nós, não é mais hora de raciocinar sobre a situação. É hora de declarar jejum e oração. É hora de buscar a Deus profundamente. Porque quando nos humilhamos e buscamos a face de Deus, então a guerra deixa de ser nossa. Deus pessoalmente intervém, como fez diversas vezes na história do povo de Israel, como fez aqui também com Josafá, e continua querendo fazer na minha vida e na sua vida. Até hoje, muitas das nossas bênçãos, irmãos, foram bloqueadas. Muitas montanhas se ergueram para parar aquilo que é nosso, porque impede a nossa fé, enfraquece a nossa fé. Mas chegou a hora de ir contra os inimigos. Vamos aprender com Daniel a fazer avançar o reino de Deus através do jejum e da oração. Prepare-se, porque a partir de hoje uma grande oportunidade vem à sua vida. Então, irmãos, vamos batalhar. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, a não ser contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria carne. Não temos que lutar contra as outras pessoas, mas temos que entender que estamos diante de uma batalha espiritual e que se não for com a ajuda e com o poder de Deus, nós não vamos conseguir. E o jejum e a oração, essa busca de Deus, essa consagração, vai nos dar capacidade para vencer e para percorrer cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, a sua igreja. Que possamos crescer na prática do jejum para desfrutar desses benefícios maravilhosos. Amém? Depois a gente vai falar sobre mais uma palestra, continuando nossas orientações. Deus abençoe.